Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Bom, pessoal, esse é um poema de Gonçalves Dias, que está na página 82 do livro de vocês. Nós vamos trabalhar a parte dele, certo? A paródia em poemas. Esse poema também está na capinha da unidade de vocês, do segundo bimestre. Esse poema é um poema de muita importância para a nossa literatura brasileira. Ele foi produzido na época do romantismo, por Gonçalves Dias, certo? E ele que estava em Portugal na época, ele escreveu demonstrando toda a sua saudade em relação à sua pátria, Brasil. É um poema, um marco do romantismo, que é esse movimento literário que nós estudamos e ainda estamos estudando através das obras literárias. Então, nós estudamos o nosso romance Senhora e agora Helena, que são dois romances românticos, que às vezes a gente fica imaginando que o romantismo tem a ver apenas com o amor, né, entre um casal, e não é bem isso. O romantismo é um movimento literário que vai trazer bem mais elementos. Um desses elementos é o nacionalismo, e essa canção do exílio, ela traz essa questão do nacionalismo, né, essa exaltação à pátria. Então, além desse nacionalismo que foi já no iniciozinho do romantismo que surgiu com essa temática, existem outras como a idealização da mulher, que é o que observamos nos romances Senhora e Helena. Além disso, a gente tem também a questão da melancolia muito forte, né, dentro dessas obras literárias, uma identificação com a natureza. Então, se há uma descrição minuciosa dos elementos da natureza, há também a questão da exaltação do brasileiro por conta dessa questão da nacionalidade. Então, o brasileiro é visto muitas vezes na figura do indígena. Algumas obras literárias do romantismo, elas têm como protagonista personagens indígenas, porque se demonstra que o ser originalmente brasileiro são os indígenas, porque quando os portugueses chegaram aqui, quem estavam aqui eram eles, certo? Então, são algumas dessas características que tem no romantismo que a gente encontra também na Canção do Exílio. A valorização da natureza, a exaltação da pátria, uma idealização, um mundo paralelo, né, que não é o mundo da realidade. Então, isso é muito comum, certo, nos textos do romantismo. Mas o que, que tem a ver esse texto com paródia? Primeiro, vamos lembrar o que é uma paródia? Quem lembra o que é uma paródia? Bom, a paródia é um texto que ele se baseia em outro texto, geralmente com o objetivo de causar humor. Então, a gente tem algumas paródias que não são de poema, tá? Por exemplo, a gente tem o quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que é esse quadro aqui, tá? Eu acho que todo mundo conhece. E em relação à Mona Lisa, tem vários trabalhos posteriores que são paródias, com o objetivo de causar humor. Por exemplo, a gente tem essa paródia aqui, tá? Tem essa outra paródia também relacionada a esse mesmo quadro de Leonardo da Vinci. Tem essa. Então, assim, tem inúmeras obras que se baseiam em uma obra original, certo? Elas pegam alguns traços, a gente consegue reconhecer que se trata da obra original e reconstrói com um novo sentido, com o objetivo de trazer um humor,
certo? Sobretudo de trazer humor, mas também pode trazer alguma crítica, certo? Então, aqui a Canção do Exílio, a gente tem uma Canção do Exílio que é a Nova Canção do Exílio. Essa Nova Canção do Exílio, ela não tem no livro de vocês. Eu vou ler porque ela foi escrita na época da ditadura militar, né, em que existia muita censura e alguns elementos dessa nova Canção do Exílio, elas não estão ali para causar humor, ela tem uma ironia e aí com essa ironia ela traz críticas, né, ao regime militar que estava imposto. Então ela diz assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, mas meu rabicho é Paris, onde sabiá não dá. Minha terra tem mansão onde canta o carcará, tem rede do Maranhão pra bem bom de Marajá. Minha terra tem jardim onde canta o Alibabá, vou dar uma de Aladim nos haréns de Bagdá. Minha terra tem coqueiros, sabiá já foi pro brejo, brasileiras, brasileiros, daqui vou pro Alentejo. Adeus 1º de abril, adeus heróis do Brejal, vou enfiar o Brasil nesse trem de Portugal. Então, essa obra, ela foi escrita por Paulo Mendes Campos. Então, ela traz alguns elementos, como, por exemplo, o Marajá, né, que é aquela figura que vem lá do feudalismo e tal, mas se refere a funcionários públicos que enriquecem, né, às custas dos cofres públicos. Então, tem muitas vantagens, salários altíssimos. Então, é o que a gente chama de Marajá. O 1º de abril é a nossa data do 1º de abril, que é o dia da mentira, que justamente é o dia que ocorreu o golpe militar, em 1964. Enfim, então, assim, alguns elementos aqui que fazem a crítica a partir da Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Então, se faz essa crítica na nova Canção do Exílio. Então, tem na atividade, nessas páginas aqui, certo? Do livro, vocês terão nessa análise do poema, aproveitando que essa semana a gente vai ter já avaliação sobre poema. Na verdade, esse assunto em si, né? A teoria em si não vai cair na avaliação, mas a gente está estudando poema. Então, é mais um elemento sobre poema que é importante que a gente conheça. Então, vocês têm aqui 14 questões e, inclusive, é dentro da atividade que vai aparecer a paródia. Na questão 5, tem a Canção de Exílio facilitada, que ela é assim. Lá, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cá, bar. É uma paródia do poema Canção do Exílio. Então, ela foi escrita por José Paulo Paes, certo? E um poeta que já é de uma geração bem mais para cá, né? Já do século XX, enquanto que a Canção do Exílio original é do século XIX. E aí vocês vão observar também, fazer essa análise inclusive dos sinais de pontuação, das palavras que estão sendo utilizadas, qual o sentido delas, tá bom? Sempre para a gente perceber essa noção de paródia dentro do texto em relação a eles. A gente tem o que a gente chama de intertextualidade, que é quando um texto se baseia em outro texto que já existe, e a paródia, que é uma intertextualidade, mas com o objetivo de trazer algum humor, tá? Então, vai trazer esse humor, ele vem por meio de ironia ou por meio da sátira, certo? Satirizando algum elemento da sociedade, fazendo uma crítica social, certo? Então, sempre para ser paródia, é preciso que se recupere elementos do texto original. E aí, pensando nisso, nós temos a nossa proposta de produção textual. Essa tarefa aqui, de a paródia em poemas, é para fazer no caderno de produção textual, certo? E, além dela, vocês têm uma produção textual. Na página 108, certo? Existem aqui 3 propostas para que vocês façam um poema parodiado. Então, agora vocês vão partir para a produção de um poema.
Quais são essas propostas? A primeira é parodiar um dos poemas lidos no capítulo. Então, a gente leu o poema Ano Novo, né? A gente leu o poema Primeiro Mar. Então, vocês podem se basear... E a Canção do Exílio. Podem se basear em um desses 3 poemas para criar um novo poema parodiado. Então, tem que ter alguma coisa a ver, elementos que recuperem aquele poema, trechos diversos que vão se parecer, né, que vão ser semelhantes, para fazer essa recriação. Na segunda proposta seria justamente parodiar o poema Canção do Exílio, que eu já citei aqui na primeira proposta. E na outra, parodiar outro poema, que pode ser outro poema que vocês conheçam, algum dos outros poemas que eu passei para vocês que não estão aqui no livro, também vocês podem utilizar, como por exemplo, Presságio, que eu passei para vocês. Teve aquele de Forbella Espanca que tem dentro da atividade das orações subordinadas. Então, vocês podem pegar um outro poema e parodiar. Então, para parodiar, vocês têm que colocar o texto original, certo? Vocês vão transcrever o texto original no caderno e, em seguida, escrever essa paródia no caderno de produção textual de vocês, certo? Então, a atividade dessa semana vai estar novamente em torno do poema. Primeira coisa, sempre utilizar o caderno de produção essa semana, certo? Para fazer a primeira atividade, que é o paródia nos poemas, e a segunda atividade, que é a produção do poema parodiado, também no caderno de produção textual, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham durante a execução da atividade, podem entrar em contato e a gente se vê essa semana nas nossas aulas online, né, de gramática, de literatura e também na nossa avaliação. Estudem bastante. Tchau e até a nossa aula.